Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia aí para todo mundo. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências semanal, tá? Hoje nós vamos revisar os 3 primeiros capítulos do livro. Então, o pessoal que está sem livro, se porventura tiver alguém ainda sem livro, não se preocupe, porque nós vamos revisar tudo que vimos até o momento em que paramos, tá? Até a última semana, aí no caso, antes do período da quarentena, beleza? Combinado? Então convido vocês a viajar comigo aí um pouco mais atrás, lá no primeiro capítulo, onde vamos falar sobre seres vivos. E quando nós falamos de seres vivos, vem à nossa mente o quê? Isso aqui, ó, células. A célula nada mais é do que a unidade básica que constitui a vida, que forma a vida. Todos os seres vivos da Terra, sejam eles plantas ou animais, são formados por células, enfim. Mas enfim, o que é uma célula? Beleza, já falei que a célula é a unidade básica que constitui a vida. Ela é microscópica, ou seja, nós não conseguimos enxergar uma célula a olho nu, tá? Mas bora lá. Para entendermos melhor o que é uma célula, nós devemos primeiro saber as partes constituintes da célula. Ela é constituída por núcleo, membrana plasmática, citoplasma, organelas, parede celular, enfim. Observem aí esse exemplo e terem suas próprias conclusões. É fácil, não tem nada de burocrático, mas aí é que está a questão. Quando nós falamos de células, nós podemos dividir dois grupos de unidade celular. O grupo das células eucarióticas e o grupo das células procarióticas. Vocês lembram ainda em quais indivíduos, em quais seres vivos essas células se encaixam? Nós, por exemplo, somos formados por que tipo de célula? Eucariótica ou procariótica? E aí? Acertou quem falou eucariótica. Por quê? Porque são células mais completas, são células que possuem organelas já definidas, o núcleo também é definido, o DNA está ali protegido pela membrana nuclear, tá? Então, uma célula bem mais completa, ó. Olha a diferença de uma célula eucariótica para uma célula procariótica. Tirem suas próprias conclusões. As células procarióticas, elas possuem o quê? O núcleo totalmente disperso no citoplasma, tá? É a principal diferença entre uma célula procariótica e de uma célula eucariótica. Você bateu o olho, viu o núcleo disperso no citoplasma, já se liga aí. É uma célula procariótica, tá bom? Então, todos os seres vivos da Terra são constituídos por célula. Por isso que ela tem aí o título de ser a unidade básica da vida, aquela responsável por construir a vida, por construir um ser vivo, tá? Então, não esqueçam disso. E por falar de células, se lembre que existem dois grupos, eucarióticas e procarióticas, tá bom? Também existem indivíduos unicelulares e multicelulares ou pluricelulares. Todo indivíduo que é unicelular é aquele indivíduo que é constituído apenas por uma célula, tá? Em todo o seu organismo existe apenas uma célula. Os indivíduos multicelulares ou pluricelulares são aqueles que possuem 2, 3, 4 ou várias células espalhadas pelo seu corpo, como é o nosso caso dos seres humanos. Detalhe, se eu perguntasse aqui a vocês, cite exemplos de organismos procarióticos, que possuem apenas uma célula, ou seja, organismos procarióticos unicelulares. E aí nós vimos bastante isso em sala de aula, creio que vocês lembram. Mas caso não lembre, nós poderíamos citar o quê? As bactérias, o grupo das bactérias. Eles são seres procarióticos, ou seja, o núcleo da célula que forma as bactérias é disperso no citoplasma. E eles são unicelulares porque possuem apenas uma célula. Beleza, vocês estão craques, vocês estão lembrando ainda que eu estou ligado. E nós temos também o grupo dos seres vivos que possuem as células eucarióticas, tá? Que já são seres mais complexos, mais organizados, certo? Que possuem várias células e todas essas células que constituem esses organismos são organizadas, têm as organelas já definidas, tá? O núcleo já é mais consistente, o DNA está preservado ali dentro do núcleo e não está disperso no citoplasma, tá bom? Saindo aí do primeiro capítulo, pulando para o segundo, para vocês verem, o resumo é superficial, mas eu estou indo lá a fundo buscar informação aqui, ó, na mente de vocês,
Tá bom? Então, o primeiro capítulo, nós falamos apenas sobre células. O segundo capítulo, nós falamos sobre o surgimento da vida. Primeiro, era necessário entender o que dava origem à vida. No caso, a célula, que é a unidade básica. Mas depois, como é que essa vida surgiu na Terra? Né? Como é que ela chegou às suas evoluções? Como é que ela evoluiu? Será que de fato ela evoluiu? Será que foi Deus que criou tudo? Será que tudo se originou de uma grande explosão, que foi o Big Bang? E aí, várias dúvidas surgem a partir do momento que nós pensamos em como a vida surgiu, tá? Alguns acreditam na teoria do criacionismo, que Deus criou o universo e todas as criaturas que habitam aqui, e outros defendem a teoria da evolução, tá? Que inclusive foi a teoria estudada por Lamarck e por Darwin. Vocês lembram desses dois cientistas aí? Nós citamos bastante o nome deles. Enfim, dentro da teoria da evolução, que vai tentar explicar como de fato a vida surgiu, nós temos aí vários cientistas que tentavam explicar de fato como tudo isso veio. Alguns acreditavam que os primeiros seres vivos a habitarem a Terra chegavam de outros planetas na época que a Terra estava sendo assolada, bombardeada por meteoros. Então teve uma fase que a Terra passou bem complicada, que vários meteoros começavam a atingir o nosso planeta, tá? Então, muitos cientistas afirmam que os primeiros seres vivos eram bactérias que vinham de carona nesses meteoros vindos do espaço. E aqui, ao se chocarem com a Terra, as bactérias ficavam dispersas por aqui. Então muitos acreditam que as bactérias foram os primeiros seres vivos a adentrarem, a habitarem de fato o nosso planeta, tá bom? Outros acreditam na teoria da geração espontânea, ou seja, bastaria você ter uma matéria orgânica em contato com o oxigênio, tá? Matéria orgânica, ó, pode ser aqui um limão, tá? Um limão já usado, pode ser um pedaço de carne, enfim, qualquer matéria orgânica. Estou aqui na mão com o limão para fazer esse experimento para vocês, essa mágica. Vejam só, então a teoria da geração espontânea afirmava o seguinte, que para existir uma vida, bastaria apenas você ter a matéria orgânica em contato com um reagente fornecido pela natureza, que no caso seria o oxigênio. Então a soma, a junção do material orgânico com o oxigênio, plim! Olha isso, cara! A gente sabe que não é bem assim, tá? Outros cientistas, ao baterem de frente, ao sempre contestarem que a vida não se originava dessa forma, começaram a fazer esses estudos e tentar comprovar, através de experimentos, como de fato a vida acabava surgindo aqui na Terra. Existiram várias teorias, vários experimentos, um deles feito por Francesco Redi, lembram dele? Aquele que fez o experimento do pescoço de cisne e através dele ele concretizou que a vida só pode existir se já tiver um ser vivo pré-existente. Ele fez um experimento que ficou conhecido como pescoço de cisne, na qual ele colocou uma sopa primitiva dentro de um frasco de vidro, tá? E começou a ferver essa sopa. Antes da fervura, a sopa ela continha várias bactérias, vários micro-organismos. Conforme ela foi esquentando, as bactérias foram sendo expulsas daquele caldo, tá? E aí houve um processo de condensação no bico lá do frasco de vidro, e quando aquele ar chegava, obviamente, a entrar em contato com o ar mais frio de fora do frasco, ele condensava e o vapor se tornava líquido, impedindo que as bactérias retornassem para a sopa primitiva. E através dessa conclusão, Francisco Redi afirmou o seguinte: para existir uma vida, nós temos que ter um ser vivo já pré-existente. Tá? Outro experimento bastante conhecido foi que eles colocaram alguns pedaços de carne dentro de uns frascos. Alguns frascos vedados e outros abertos. Nos frascos abertos, eles observaram a presença de larvas, tá? Larvas de mosca. No frasco fechado, a carne aparentava estar no mesmo estado, sem larva alguma. Então, mais um fato que comprovou que para existir vida, tem que ter um ser vivo já pré-existente. Nada vai surgir no simples passe de mágica, como alguns cientistas acreditavam, defendendo a teoria da geração espontânea, tá bom? Então, basicamente foi isso que nós vimos no capítulo 2 do livro. E aí,
para concluir essa revisão, essa aula de hoje, nós vamos para o capítulo 3, onde nós vamos falar da evolução aí dos seres vivos, tá? O processo de evolução, como de fato os seres vivos evoluíram. Será que nós seres humanos evoluímos de um macaco? Será que tem alguma outra teoria que explique essa evolução humana, tá? E aí também nós voltamos a bater na tecla do criacionismo e da teoria da evolução. E aí também vai aparecer quem? Darwin e Lamarck, cada um com sua tese para se defender. Lamarck defendia o que é a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Quanto mais você utilizasse uma parte corporal, mais ela tende a crescer. Quanto menos você utilizar essa parte do corpo, mais ela vai atrofiar, tá? Vai perder sua utilidade. E aí, Lamarck também acreditava, com sua tese aí da lei dos caracteres adquiridos, que se um casal que costuma malhar resolvesse planejar ter um filho, esse filho já ia nascer bombadão também. Então Lamarck, em partes, ele estava certo, porque se realmente você utilizar o músculo, ele vai crescer, mas se você utilizar muito sua voz, você tende a ficar rouco. Então Lamarck, ele estava certo em partes mas muito errado em outras partes também. Darwin, ele começou a contestar, tá, os estudos dos cientistas daquela época, inclusive o de Lamarck. E ele fez uma viagem ao redor do mundo, tá, num navio que era conhecido como navio Beagle, e inclusive foi na passagem aqui no Brasil que ele conseguiu contrair a chagas que veio a culminar na sua morte 20 anos depois. Então, nessa navegação ao redor do mundo, Darwin ele começou a observar como era que cada espécie em cada continente se comportava, tá? Se eram espécies mais agressivas, se eles tinham hábitos noturnos, diurnos, o que é que eles comiam, como é que eles interagiam entre eles. Então, através dessas observações, Darwin conseguiu comprovar, ou seja, formar sua teoria que ficou conhecida e aceita até os dias atuais como seleção natural. A teoria da seleção natural criada por Charles Darwin, que explicava o seguinte: todo ambiente vai escolher o ser vivo mais adaptado para viver ali. O ambiente é quem vai reagir, tá, com o ser vivo. Ou seja, se você é adaptado a viver nesse bioma, você vai conseguir se camuflar, se esconder e, obviamente, você vai conseguir sobreviver aqui. Caso você... Imagine só uma floresta aí, que a cor predominante é o verde. Obviamente, quais serão os animais mais adaptados a viverem naquele ambiente? Animais que têm uma condição de camuflagem ou animais que chamam a atenção com sua coloração? Quem vai conseguir se camuflar? Obviamente, os animais que vão ter uma coloração mais próxima àquele ambiente. Os animais que puxam mais para a cor verde, digamos assim. Então, o ambiente, naturalmente, ele vai selecionar os mais adaptados para sobreviver e os menos adaptados, os que não conseguem se esconder, os mais fracos, vão sendo eliminados de maneira natural. Eles vão morrer por não conseguir se camuflar, por não conseguir se esconder para capturar uma presa. Eles vão acabar se enfraquecendo e sendo eliminados gradativamente. Então, para explicar como tudo isso ia evoluindo, Lamarck criou sua tese, Darwin criou sua tese também. Cada um defendia da sua forma. Só que a teoria mais aceita para explicar a evolução dos seres vivos é a teoria da seleção natural. Os seres vivos que são mais adaptados conseguem sobreviver e passar suas características para os seus próximos descendentes. Tá bom? Então, foi isso basicamente que vimos nos 3 primeiros capítulos aí do livro de vocês, de uma forma bem resumida aqui, mas busquei passar para vocês as informações primordiais de cada capítulo. E através dessa aula, tá? Dessa explicação, dessas lembranças que vocês tiveram através dessa videoaula, com o auxílio do livro didático de vocês, vocês irão responder essa atividade que eu postarei logo aqui em seguida, tá? Através de foto, tá bom? Então vocês vão responder, devem copiar as perguntas e as respostas também, tá? Quanto ao prazo de entrega, eu estarei aqui recebendo até o meio-dia, beleza? Então tentem cumprir o prazo de até meio-dia, até porque eu tenho outros afazeres e eu preciso estipular um prazo e preciso que vocês colaborem comigo, tentem fazer dentro do prazo delimitado por mim até o meio-dia, tá bom? Qualquer dúvida também estarei disponível no WhatsApp para atender vocês até o horário do meio-dia, tá bom? Fechou? Valeu, abraço, se cuidem e permaneçam em quarentena, tá?
Vamos aí, se Deus quiser, em breve vencer esse vírus e voltarmos com tudo, com nossas aulas presenciais, se Deus quiser. Valeu, tchau! Uma pequena correçãozinha aí, minha, erro meu. Eu acabei citando Francisco Redi como idealizador, como o cara que realizou o experimento que ficou conhecido como pescoço de cisne. Na ocasião, quem fez esse experimento foi Louis Pasteur, um pesquisador e cientista francês, tá bom? Então, apenas para corrigir, eu acho que vocês perceberam à medida que eu expliquei que eu citei Francisco Redi e associaram que Louis Pasteur foi o cientista que tinha praticado esse experimento, certo? Apenas que frisar, tá? Vou frisar aqui que Francisco Redi ele teve uma grande importância através de seus experimentos também para comprovar a teoria da biogênese, que afirmava que um ser só podia existir através de outro ser já pré-existente. Lembram desse experimento aqui que eu expliquei para vocês? Pois bem, foi de fundamental importância, assim como o experimento do pescoço de cisne, para comprovar a teoria da biogênese, tá? A quarentena não tá me deixando legal não. Valeu!